Pessoal, bom dia mais uma vez, agora oficialmente, né? Estamos gravando e vamos iniciar a nossa reunião de alinhamento com análise dos resultados. Como eu disse anteriormente, já se reuni em alguns momentos com os professores de recomposição de aprendizagem e nós vamos fazer a análise desses resultados do primeiro A integral. Vocês receberam aí o gráfico, né, que mostra os resultados dessa turma. Então, nosso objetivo aqui é fazer a análise desses dados extraídos da prova Paraná e do BI e depois a socialização das boas práticas. Essas boas práticas que sirva como um amparo transversal, né, para os demais componentes. Os demais componentes também deverão contribuir, né, na medida do possível, com as boas práticas que já implementaram, para que a gente possa unir expectativas, unir parâmetros, unir força e estabelecer algumas rotas para esse final de segundo trimestre, né, início de segundo semestre, para que a gente possa tentar melhorar esses resultados, principalmente do primeiro A integral. Como eu disse para vocês, temos também o primeiro B, que é uma turma de atenção, que nós também não vamos excluir dessa análise, tá? Depois eu vou mostrar para vocês também o comparativo com o primeiro A, para a gente ver um pouco dessa diferença, dessa distorção dos resultados dessas duas turmas, certo? Então, começando aqui, fazer uma análise breve do primeiro FD, nós temos aqui a média geral de acerto, né? A participação da turma foi uma participação boa, a média 33%, certo? A média do NRE ficou em 48% e a da rede também em 48%, certo? No vermelhinho aqui nós temos os descritores com prioridade máxima. Então nós temos ali a língua portuguesa, a matemática aparecendo bastante. Eu não coloquei todos para não ficar extenso, tá? Mas se a gente observar a matemática, o inglês, a biologia, a química, melhor dizendo, também tem bastante descritores ali como ponto de atenção, certo? Essa daqui são as prioridades máximas, até 30% de acerto. Então, se a gente pensar aqui, o do descritor aí, logo o primeiro, D15, que é estabelecer relações lógico-discursivas, conjunções e advérbios na língua portuguesa, eles zeraram nesse descritor, certo? Se a gente vai para matemática, tem um outro descritor aqui de atenção na matemática que ficou 9,09, que é conhecer expressões algébricas a partir de tabela. Então, ou seja, o índice de erro nesse descritor foi de 91% de erro, né? Apenas 9%. E esses resultados, como eu disse, nós já fizemos, eu fiz com a professora Miriam, né, Miriam? No meio do trimestre, o resultado, fiz alguma análise também com os professores dos componentes de língua portuguesa e de recomposição. A Vitória não está, né? A Vitória também participou. A Camila, a gente já conversou, mas a Leda já fez acompanhamento, né, Camila, também. E eu acompanhei também um dia com o tutor Cleito, uma aula dela. E são boas práticas que a gente já observaram que tende a contribuir, né, para a gente analisar esses resultados. E no dia a dia a gente observa, né, eu também, quanto professor, lá em Najá eu estou em sala de aula, e a gente observa as boas práticas dos professores e, na medida do possível, o que a gente faz? Estou tendo dificuldade com a turma A, B ou C, o que eu posso fazer? Então sempre eu vou e o professor fala, qual metodologia usar? O que você acha que dá para aplicar com essa turma? E às vezes o professor dá uma ideia, nem sempre, eu pergunto para o professor Renato também, às vezes, quando a gente estava na sala de aula, que é o professor que sempre está inovando também com boas práticas, ele fala, olha, Zé, dá para trabalhar assim com essa turma, eu trabalhei desta forma. E você utiliza a ideia ali
Tá certo que muda a turma, muda o professor, muda o componente, nem sempre vai dar certo aquela prática. Mas o que a gente puder aproveitar, e quando eu falo nas boas práticas, é a gente realmente pensar o que eu posso ir além daquilo que está posto no nosso LRCO, né? Por exemplo, no primeiro FD, eu vi que muitos professores utilizaram a quadra, utilizaram os espaços, foram para a brinquedoteca, até mesmo as visitas técnicas, né? E foram aproveitadas de uma forma que contribuiu significativamente para a turma. Mas a gente fala, olha para esses resultados aqui, a gente assusta, né? Fala, poxa, do colégio todo, a única turma que ficou com 33%, o que está acontecendo? E aí, a culpa é nossa? Não é. Então nós já pegamos eles chegaram aqui para a gente com essa defasagem. Se a gente for aqui nominar o que pode ter contribuído para essa defasagem, a gente passa a manhã toda tentando descobrir por que chegou nesse ponto, mas agora nós temos que pensar dessa forma. Como eu posso, dentro da minha área, do meu componente, contribuir para sanar ou tentar, né, amenizar essa situação, esses dados, certo? Vou mostrar para vocês aqui a diferença, uma comparação. Então, pessoal, eu fiz um comparativo aqui com o primeiro A. Então, na biologia, primeiro A integral, primeiro formação docente, 36%. O primeiro A, 67%. Educação financeira, primeiro FD, 50% e o primeiro A, 75%. E aqui vai a geografia 35, 70, línguas estrangeiras 33, 40. Língua portuguesa 39, 55, matemática 24, 42, pensamento computacional, que eu acho que foi um dos mais teve discrepância aí na porcentagem, né? 33 a 58, e a química 31, 45. Então essa aqui, primeiro A e o primeiro A integral, o FD. Só para a gente fazer essa análise com a mesma seriação. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção em alguns colegas e a gente... professor, eu quero contribuir também. Mas nós vamos ouvir primeiro alguns colegas da recomposição de aprendizagem, depois a gente abre um espaço para os demais também, tá? Aí eu vou pedir para a professora Camila começar falando sobre alguma boa prática, tá? Socializar com o pessoal alguma boa prática que você já implementou, que você acredita que deu certo, tá? Fica à vontade. Pode ser daqui, né? Daqui, não, a sala é sua. Só, vocês sabem que eu não tenho primeiro ano, mas eu tenho o terceiro FD. E quando eu peguei eles na matemática, para mim foi um desafio muito grande, porque eles têm, assim, uma dificuldade imensa. Eu falava com eles, parecia que eu estava falando com a parede. E eu sempre saía da aula muito frustrada. Então, assim, eles têm muita dificuldade na matemática. Eu não imaginava que era tão grave assim. E aí eu lembro que muitas vezes eu chorei para a Miriam e eu chorei para a Laína. Eu falava assim, gente, eu estou dando aula como se eu estivesse ensinando no 6º ano. E assim, eu sempre atingi os mesmos alunos. Lara Belcati, Pedro, Sara, Lara Lohane, mas são alunos que já conseguem dominar o conteúdo. E aí minha preocupação era a Tainá, era a Lara, a Olivia. Eu falava assim, como que eu vou atingir eles? E aí um dia a Miriam estava na sala dos professores e ela estava preparando uma estação de resolução de exercícios. E eu falei assim, eu quero isso daí. Eu já cheguei assim, pedindo, né? Eu já falei, eu quero. E aí eu levei para casa e eu fiquei pensando, se eu for levar uma estação de exercícios para eles, eles não vão saber resolver, porque eles não dominam o conteúdo. Então o que eu fiz? Eu adaptei,
E aí eu preparei uma estação com cada conceito do conteúdo. Então eu cheguei na sala, porque eu ficava lá falando e eles não conseguiam me compreender. Eu explicava 3 formas diferentes, mesmo assim não ia. Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que eu atinja a sala em um todo. Então o que eu fiz? Eu preparei 6 estações para conceitualizar o conteúdo. Então a estação por rotação não foi para eles resolver exercícios, foram para eles absorver o conteúdo eles mesmos, sem interferência. Então eu pensei, se eu falando não está dando certo, vamos ver eles estudando por si só. Então eu separei eles em níveis de, não foi de proficiência, mas de desenvolvimento na minha aula. Então eu analisei como eles estavam se desenvolvendo na minha aula. E aí eu separei eles com a minha realidade, a minha aula, não nível de proficiência em prova externa. E eu separei os grupos, e aí cada estação eles descobriam um conceito referente àquele conteúdo. E aí no final de todas as estações eles tinham que montar um mapa conceitual com todas aquelas estações que eles passaram. Então aqui tem uma estação que vai explicar, deixa eu só achar. Lembrando que era logaritmo, então eu trabalhei uma habilidade que abrangeu 3 descritores. Então eu não trabalhei descritor nessa aula, eu peguei uma habilidade que ia ser desenvolvida em 3 descritores, né? E eles não sabiam a diferença de gráfico crescente e decrescente, né? E assim, é visual isso, não precisa de cálculo. E aí eu trouxe uma estação só falando sobre isso. E aí quando terminou tudo, não foi na prova que eu vi o resultado deles, foram eles me cobrar mais aulas assim. Porque daí a Tainá, né, a Tainá Raíssa, ela falou, professor, eu consegui entender. Então faz mais aulas assim. E aí logo depois eu apliquei uma prova nos mesmos grupos, eles fizeram juntos. Então o grupo da Tainá, aquele grupo que eu separei, fez a prova junto. Deixei Lara Belcati com o Pedro, fazendo os 2 a prova junto. E aí eu deixei eles fazerem a prova cada um no seu nível. E eles foram muito bem. Tanto que o resultado veio na prova Paraná. Eles se desenvolveram muito bem na prova Paraná. E tudo que caiu de log, eles conseguiram fazer. Né, de log de função exponencial. Então, assim, eles não sabiam conceito nenhum. Então, eu falei, eu preciso sair um pouquinho do centro e deixar eles tentarem fazer tudo aquilo ali sozinho. Tanto que agora, a forma de eu atingir a sala toda é fazendo aulas dessa forma. Então, vocês sabem que à tarde não tem recomposição. E aí eu tenho que levar a recomposição para dentro de 2 aulas de matemática. Então, é essa forma que eu estou encontrando de conciliar esses 2. Mas foi muito bom. Então, assim, eu vi que depois disso, até eles vêm para a aula de matemática um pouquinho mais querendo fazer. Porque antes, eles já diziam, eu não sei. E aí, depois disso, eles têm vontade de participar. Tanto que, eu acho que ano passado, né, Jana? Você via as alunas brigando lá, pegava a aula da Jana ainda, para ver quem acertava. Porque quando eles entendem, eles têm interesse pela aula, pela disciplina. E aí, foi a forma de eu abranger eles. Então, foi assim. Muito bem. Pessoal, nós temos também, eu não coloquei ali na análise, o primeiro C. O primeiro C foi muito bem na prova Paraná também. Então foi uma turma aí que se destacou. O único ponto de atenção no primeiro C, né, Patrícia, noturno, foi a participação deles, que foram baixas. Se não estiver enganado, 77% de participação. Mas foi uma turma que teve um resultado bom. Isso me deixou um pouco aflito, porque a hora que eu olhei 33% do FD e o primeiro C 60%, eu falei, o que está acontecendo com o primeiro FD, né? Professora Patrícia, você pode contribuir com a gente com alguma boa parte? Eu sou professora de recomposição do terceiro ano. O período noturno são alunos que nós trabalhamos de uma forma um pouquinho mais diferente com eles. O que eu trabalhei com a boa prática foi trabalhar com eles o que foi o caderno crédito, como que é essa avaliação e as porcentagens deles. Porque o CAED ele traz a porcentagem de todos os terceiros anos. Então, selecionei os nomes dos alunos, as atividades, a proficiência de cada um. Então, a habilidade, por exemplo, H22, que é a respeito de volume, a escola atingiu 22%, mas o terceiro D em si foram 17%. Então, trazer para eles essa realidade também em sala de aula. E deste modo, eu separei eles por níveis de suas proficiências e trabalhei com resolução de problemas, onde cada equipe tinha uma resolução de problema.
para estar realizando, e depois a outra equipe iria realizar a correção. E esses problemas também eram separados por níveis. Então, tinha problemas de nível 1, nível 2 e nível 3. Muito bem. Pessoal, eu conversei bastante com alguns professores, como eu já disse, e realmente tem uma defasagem aí, por exemplo, a matemática. A matemática é muito abstrato para eles, né? Matemática, nossa, eu conversei bastante com o Fabiano, né, que ele tem o primeiro FD. E eu falei assim, Fabiano, ele não está participando, né, mas o que eu vou falar aqui não é mal professor nem nada, né? Eu falei assim, Fabiano, essa fórmula que você aplicou aqui, eu acho que ela não estava dentro da reunião, assim, tá clara para eles? Aí ele falou assim, eles não sabem. Eu falei assim, certo, eles não sabem, mas de que forma você acredita que isso aqui vai fazer sentido na mente deles, essa forma? Né? Aí conversei com o Fabiano e a gente teve uma ideia assim interessante, uma conversa bem franca, conversa de amigos e conversa de profissionais mesmo da educação, né? E ele entendeu que aquela fração que estava lá não fazia sentido na cabeça deles. Ele tinha que trazer algo palpável para eles, né? E a Sol também fez algum trabalho assim, relacionado ao lúdico, à atividade, né, Sol? Você quer explicar para a gente como é que foi o trabalho? Eu fiz lá, eu tenho lá a disciplina, né, o componente curricular matemática do ensino básico lá, né? E assim, eu percebi quando eu comecei que eles não sabiam, né, adição, subtração, multiplicação e divisão. Até conversei com a Camila me deu algumas dicas também do que fazer, né? Fiz lá um jogo com eles de dezena, centena também, que eles não sabiam, que ele tinha dificuldade. Fiz um bingo com eles, né, sobre centena, dezena. E assim, e depois eu comecei a passar para eles resolução de problemas simples, né? Que era de adição, subtração. Então assim, antes disso, o que eu fiz? O que é adição? Né? Porque a palavra fala adição. Será que eles sabem o que é adição? Então o que eu fiz? Somar. Né? Explicar para eles que a adição é somar. Subtração é o quê? Tirar. Né? Dividir é dividir. Então eu coloquei essas palavras mais simples para eles, porque muitas vezes a gente acha que né, não é que para eles sabem ali naquelas palavras, mas não. Então o que eu fiz? Eu fiz assim algumas resoluções de problemas para eles resolverem no quadro. A gente fazia a leitura do problema, né? E chamava aquele aluno, tanto aquele que já tinha uma noçãozinha, como aquele que não tinha. E para eles fazerem, realizar aquela conta lá no quadro. E onde a gente percebeu que eles não sabiam, alguns lá mesmo, era conta demais, eles faziam de dividir. Né? Eu acho que até a pedagoga Leda também, né, me acompanhou lá muitas vezes, você também. Então, assim, eles não sabem o básico ali, né, que eles deveriam fazer. E deu resultado, porque eles fizeram o quê? Na prática. E a prática foi a lousa. Realmente, pessoal, esse resultado, esses números, eles demonstram algo para a gente, mas a gente nota também nesse primeiro ano a evolução deles já. Né? Tanto no sentido da aprendizagem, da atenção, do comportamento. Né? Nós fizemos o pós-conselho com eles, né, Lu? Nós apresentamos o BI para eles, apresentamos a ficha do conselho para eles, aquilo que os professores elencaram, né, no pré-conselho, né, os pontos de atenção, e explicamos para eles o cuidado, essa virada de chave, né, do fundamental para o médio e as responsabilidades que eles devem ter realmente. Né?
E a Luciana, um dia, eu cheguei aqui e falei, Lu, me ajuda aqui, vai socorrer um aluno ali, porque eu não ia entrar no banheiro das meninas, né? Tinha uma menina lá, jogada no chão lá, em pranto, em pânico, por conta de quê? Da matemática. Então assim, às vezes pra gente é tão óbvio, mas você já saiu fora de si? Você já entrou em pânico? Mas foi por causa da matemática? Então você vê o que está tirando eles do centro? Um componente. A culpa é do professor, a culpa é da escola? Não. Isso é deles, é um medo, é um trauma às vezes. Eu não sei, eu não vou aprender. Então eles têm essa barreira. Então acho que o nosso papel também é tentar fazer com que eles consigam transpor essa barreira do medo. Né? Tem aluno que realmente ele está ali e ele vai, estilo Martinho da Vila, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas tem alguns que estão preocupados e eles entendem que eles têm esse bloqueio, essa barreira, né, para aprender. A professora Márcia também é uma professora de recomposição, né? Professora Márcia, contribui com a gente com alguma boa prática? Eu sou professora de recomposição do terceiro ano da manhã e com o noturno, né? E eu sou professora também de língua portuguesa com o fundamental oitavos anos, oitavas séries, né? E assim, no começo eu trabalhava muito com o tradicional, né? Como vocês sabem, eu sou uma professora nova, né? E eu trabalhava muito com o tradicional. E eu fiz um curso de formação, poucos dias atrás, né? Que abriu bastante minha cabeça. Então, assim, lá eu aprendi várias técnicas, né? Que usadas, assim, com os alunos, que poderia, assim, trazer algo mais interessante para eles. Então, eu fiz uma rotação também com 4 textos diferentes. Então, eu fiz uma ficha, entreguei uma ficha para cada grupo, né? Separei eles em grupos e entreguei essa ficha. Nessa ficha, pedia lá, texto 1, retirar um fato e uma opinião do texto 1. Né? Eles iam fazer uma leitura, distribuíam, você lê, você retira a informação. Tá, texto 2, depois a gente mudava os textos. Texto 2, o texto 2 você tira lá, identifica a tese desse texto. Onde está a tese? Onde fica? Qual é o argumento que está usando para essa tese? Então eles faziam a identificação dessa tese e do argumento que justificava, né, aquela tese. E assim foi feito. E no último texto eles liam e faziam o comentário opinativo deles. E depois eles compartilharam, né? Outro também que eu fiz, que é para fazer assim, uma aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais descontraída, eu montei um jogo da memória, que também aprendi no curso de formação. Esse jogo da memória trazia a causa e a consequência. Então, em um card tinha a causa e em um outro a consequência, né? Então, vários cards viravam ali, eles, nos grupos deles, eles iam brincando, né, com esses cards. Então, achava a causa, agora vamos procurar a consequência. Não, essa não é a consequência dessa causa, então vamos lá. E o próximo, e esse virou um jogo da memória, onde eles trabalharam essa parte de causa e consequência, que eu achei que foi, assim, uma forma bem dinâmica deles trabalhar. Outra também, assim, que eu achei bem interessante, que eu até estava comentando com a professora Camila ontem, né? Eu estava trabalhando um slide com eles, né, uma aula, que era de retirada de informações primárias e secundárias, né? E assim, o texto que tinha lá, eu não achei que eles se interessaram tanto, né? Eles estavam um pouco barulhentos ali na turma, foi com o terceiro da manhã. Aí eu falei pra eles, tá, então vocês gostam então de histórias? Vamos lá. Aí tinha acontecido um fato na cidade naquele dia, né? Uma fofoca, vamos dizer assim, né? Um acontecido na cidade. Eu falei, então tá, gente, aconteceu isso essa semana. Todo mundo, nossa, professora, foi verdade. Eu falei, tá, então vamos lá. A primeira coisa que vocês querem saber na hora que acontece, quais são as informações primárias? Aí eles, quem foi? Onde mora? Por quê? Então isso assim, eu achei que deixou essa parte de informações primárias, secundárias, o que é mais importante, achei que deixou bem assim, um pouco mais interessante para eles. E para mim também, que a gente acabou interagindo bem, viu? Gostei bastante. Muito bem. Pessoal, olha só que interessante. A turma, no último dia antes do recesso, né? Fizemos algumas atividades lá no colégio lúdica, né, com os alunos. E a gente nos reuniu lá e falou assim, mas o que fazer com eles? Aí a pedagoga Marileia, conversando com a gente lá, falou assim, ó,
a gente construir algumas pipas, aproveitar o vento. Aí eu fiquei com o 6º ano, porque mais se interessaram, os 6º e 7º anos. Aí a gente se reuniu lá e compramos bambu, né? Já com as varetinhas prontas, papel crepom e sacolinhas, e fomos produzir pipas. E assim, eu ensinei matemática para eles sem dominar muita matemática. Porque a pipa tem lá os ângulos, tem as medidas, né? Para pôr as varetinhas, o próprio recorte ali. E muitos deles não sabiam usar a régua. Eles não sabiam que o 10 ali, né, era 10 centímetros ou 100 milímetros. Aí eu falava, tinha hora que eu falava em centímetros para eles. Ah, mede 10 centímetros. Aí dizia lá, não, faz 100 milímetros aí. Ah, professor, mas não tem 100, só vai até o 30 régua. Eu falei milímetros, eu não falei centímetros. Aí eles começaram a fazer associação. Você vê, um 7º, 6º ano. Então, eu acredito assim, foi algo lúdico, depois eu não participei, mas gravaram, foi bonito de ver eles lá empinando as pipas, algumas subiram, outras nem não conseguiram decolar, mas os que conseguiram subir foi bem divertido. E eles aprenderam de uma forma bem... Isso foi o quê? Foi um momento fora da sala, nem estava assim tão programado, né? Foi algo que foi decidido numa reunião de alinhamento 2 dias antes do término, né, para entrar no recesso, e que deu super legal e achei interessante, né? Então, assim, às vezes a gente pensa em fazer algo lúdico, algo que extravasa aí as 4 paredes da sala e pensa, ah, nossa, mas vai ser uma brincadeira, ou vai ser um momento de descontração, sei lá, mas esse momento ele vai aprender também, dependendo da sua intencionalidade, a sua abordagem, eles vão aprender também, né? Professora Laine, tem alguma boa prática que você considera interessante, quer contribuir conosco? Eu fiz uma atividade com o primeiro ano B, que inclusive é uma das turmas ali que está em ponto de atenção, né? O que eu fiz? Eu acessei então o resultado da prova Paraná, lá pelo site, e eu fui analisando o descritor que tinha o menor acerto, que foi inclusive o descritor que você comentou com nós, agora no começo, que era de fazer a análise então por tabelas e identificar a expressão algébrica, lá do conteúdo de função de primeiro grau. E aí, nós tínhamos feito uma oficina de matemática, eu tenho a professora Miriam, a professora Camila e a pedagoga Luciana estava conosco também, em que nós éramos separados por equipe e cada um da equipe tinha uma função. E eu resolvi então trabalhar com eles dessa maneira. Eu separei os grupos pensando na proficiência deles. Então, eu analisei os dados lá e verifiquei os alunos com menor percentual de acerto. Esses, então, estavam num grupo. Os alunos que tiveram maior percentual de acertos, eles foram os monitores do grupo. Então, cada grupo tinha um monitor e eles estavam ali mais ou menos baseados no percentual de acertos. E nós resolvemos exercícios um pouco mais simplificados. Só que eu montei 2 atividades diferentes. Para a turma que tinha, e para as equipes que tinha 40% a mais de acertos, eles tinham uma atividade de uma maneira. E para quem tinha 40% menos, uma outra atividade. E daí era uma atividade um pouco mais detalhada. Então tinha dicas, né? O monitor também tinha ali uma ficha que ele ia analisando onde ele poderia ajudar ou não. E cada um do grupo tinha uma função. Um era o leitor, um era o redator, um era o incentivador. E aí então a gente conseguiu trabalhar com foco nesse descritor. E quando nós terminamos a atividade, em uma das turmas eu consegui terminar, em outra não, que foi bem no finalzinho, um dos estudantes falou assim, é sério que a gente teve só 6% de acerto nessa questão besta aqui, professora? Então assim, foi bem legal ver eles participando também. Interessante. Então, eu quase não venho de manhã, né? Mas a gente está acompanhando, a gente conversa com a equipe pedagógica e com o diretor também, as angústias com relação ao primeiro B, né, que é uma turma também de atenção. E essa ideia de
trabalho, utilizando essas estratégias, utilizando também os alunos monitores, também é interessante, né? Aproveitar os alunos para algumas atividades, certo? A professora Helena tem um primeiro FD, né, professora Helena? Tem. A professora Aline também tem, né? Professor Renato. Professor Renato, contribua com a gente alguma atividade que você realizou no primeiro FD, você acha que houve engajamento da turma, que eles captaram a ideia? Eliezer, eu entendo que essa turma a gente tem que olhar com bastante atenção, assim como os primeiros anos, né? Porque eu estou ouvindo que os professores falando de uma defasagem, mas é por conta do contexto histórico, né? Essa turma, na época da pandemia, estavam numa fase muito peculiar do ensino fundamental, né? De quarto, quinto ano. E isso reflete agora. Por quê? Estavam fora da escola. Ou então pelo ensino remoto, exatamente, por isso essa defasagem tão grande. Então, assim, eu não fico, como você disse lá no começo, inventando a roda, não. Com eles eu procurei com uma linguagem bem rasa, um vocabulário bem acessível, sabe? Acessível. E, assim, utilizando aquilo que é a realidade deles. Eu trabalho em uma disciplina específica, então eu sempre parto de algum exemplo que a própria turma me sugere. Aí, a partir dali, a gente desenvolve teorias, vou associando com os conceitos clássicos, aí a gente tem uma aula assim, voltada para o cotidiano do aluno, para que ele possa buscar e entender e encontrar algum significado naquilo que a gente fala, né? E aí nas próximas aulas sequenciais eu acrescento, relativizo com alguma coisa e por aí vai, tá? E claro, né, eu sempre tento trabalhar muito atividade em grupos, justamente por imaginar assim, que é uma turma que tem dificuldade de socialização. Então, duplas, grupos, e eu nunca deixo que eles façam a escolha. Normalmente eu faço as intervenções. Por quê? Justamente para que estimule a eles essa ideia de socialização. Tá? Eu percebo que eles gostam muito dessas atividades e dinâmicas de grupo, né? Onde o aprendizado se torna mais interessante para eles. Então, acho que é um ponto assim, muito legal.